Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa e muitos outros diplomatas também foram grandes escritores. O nosso entrevistado de hoje no Almanac, quem sabe não seja um dos herdeiros desta tradição literária. Alexandre Vidal Porto é diplomata brasileiro, mestre em Direito em Harvard e autor deste romance, Matias na Cidade. O seu primeiro livro já é sucesso de crítica aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, onde ele mora hoje. Alexandre, como é que começou, como é que surgiu essa ideia de sentar para escrever? Aconteceu um pouco por acaso? Não, nada por acaso. Nada programado. Por acaso. Foi programado, mas eu nunca tinha espaço, não tinha tempo, espaço existencial, coragem. E quando eu estava morando já em Nova York há muito tempo, 5 anos, e quando eu me mudei para Santiago, que era onde eu ia trabalhar, eu de repente me senti muito sozinho. Eu estava completamente bem adaptado em Nova York, e em Santiago eu nunca tinha ido ao Chile, não conhecia ninguém, 0 pessoas em Santiago, então eu tinha muito tempo e tinha essa angústia de estar sozinho num país estranho. E aí todos os dias depois do almoço, e tem um dado a mais, eu acho que eu estava me sentindo um pouco distante da língua portuguesa. Então o livro começou como um exercício de português. Aí foi por acaso. Mas eu continuo mantendo que nada é por acaso. E foi isso, eu escrevia todos os dias depois do jantar. Quando eu tinha assim, umas 10 ou 12 laudas, uma amiga minha me falou assim: Alexandre, você tem que dar um destino a essa história, porque senão você vai escrever uma coisa que não existe. Quer dizer, arranja um destino para essas almas que estão aí. E aí foi como se eu tivesse escrito primeiro um braço, né? E aí eu tive que compor a história para acoplar esse membro que eu já tinha feito. O seu estilo de escrever é muito direto, a sua linguagem é muito pouco floreada. Essa é uma característica sua como autor, ou foi apenas para essa obra, Matias na Cidade, bem urbana? Olha, eu não gosto, como você disse, eu não gosto de nada muito floreado. Não porque eu não gosto de detalhe, não porque eu não gosto de frufru, é simplesmente porque eu acho que dificulta a comunicação. E é deliberado, é totalmente deliberado, o meu estilo é sucinto, eu gosto de ordem direta sempre, eu evito frases muito longas, simplesmente porque quando escrevendo Matias, eu queria que quem o lesse não tivesse que ler a mesma frase 2 vezes. E o nosso cotidiano urbano também é muito ágil, né? É muita competição por tempo, entendeu? Você não tem tempo para ficar. Então, você leu uma coisa uma vez, você tem que entender, pelo menos saber o que você leu minimamente. Essa era uma preocupação que eu tinha. E que acabou afetando todo o ritmo, porque o livro, por conta do estilo, claro que tem uma trama interessante, etc. Mas por conta do estilo, acaba sendo uma leitura muito rápida. Você começa a ler e qualquer pessoa pode ler. Você pode ler em diferentes níveis, que era uma coisa que eu queria também. Eu não quero... Era uma preocupação. Eu não quero escrever para uma elite. Eu quero escrever para quantas pessoas quiserem ler meu livro. Em alguns períodos do casamento, desejou a monogamia. Suas tentativas para implementá-la, porém, foram sempre frustradas por desejos arrebatadores e justificáveis dos quais não conseguira arrepender-se. Enquanto duraram, essas tentativas lhe pareceram eternas. Com os anos, chegou finalmente à conclusão de que a fidelidade era um compromisso superior, do qual não era digno ou capaz. Ao passo que envelhecia, enfraqueciam-se as raízes de suas convicções. Seus períodos de monogamia eram cada vez mais episódicos. Para Matias, a fidelidade tornara-se o amigo que não se vê há anos, cujas feições evocam sentimentos bons, mas que já não identificamos muito bem. O Alexandre diplomata ajuda ou atrapalha o Alexandre escritor? Atrapalha e ajuda. Atrapalha e ajuda.
Você quer que eu comece pelos atrapalhos ou pelas ajudas? Os contras, depois a gente vai pro pró. O contra são contras de ordem prática, diria eu. Por exemplo, eu moro em outro país. Eu estava dizendo, olha, você mora muito longe. Eu falei assim, olha, eu tenho que fazer 3 baldeações para chegar aqui. E isso acaba complicando, porque eu escrevo para um público brasileiro, sendo que eu não moro no Brasil. Então isso é uma dificuldade. Uma outra dificuldade que acontece também é que eu trabalho em várias línguas. Eu trabalho em inglês porque eu estou nos Estados Unidos hoje, mas pode acontecer de eu ter que ir a um jantar onde eu só falo. Eu trabalho em várias línguas, resumindo. Minha empregada em Washington é chilena, eu falo espanhol em casa. Então eu gostaria de estar concentrado em uma língua só. Ter mais desenvoltura nesse caso. Exato. Mas, por outro lado, isso também dá uma vantagem porque me empresta imagens, me empresta soluções linguísticas que são bem traduzidas ou que você consegue introduzir na língua portuguesa. Eu gosto disso. Isso é um pró. Isso é um pró, Quais exatamente. são os outros prós? Essa transição do contra para o pró. O outro pró eu acho que a atividade diplomática é uma forma de literatura, uma forma de narrativa, porque, no meu caso específico, eu trabalho no setor político da embaixada, eu analiso temas de política interna. Então, eu não participo daquela sociedade. Eu não sou americano, eu não tenho uma carteira de identidade americana, mas eu tenho que observar e relatar. Eu olho, analiso e relato. Só que, no caso, na diplomacia é uma realidade política, é um fato político que eu relato, eu faço uma análise política. Na literatura, o meu foco já são as relações humanas, eu gosto Você quer desviar totalmente da sua... Mas o método é o mesmo, entende? O método é o mesmo. Eu não participo, eu estou contando uma história que não é minha. Suzana tem sabido ser bonita em todas as suas idades. Há alguns anos, apaixonou-se platonicamente por seu professor de bridge, um uruguaio aventureiro exilado no Brasil. Pensava nele à noite, antes de dormir. Quando isso acontecia, virava-se para Matias, dormindo de bruços, olhando para fora da cama. Às vezes chorava um pouco para se aliviar. No seu íntimo, tem convicção de que era correspondida em seu sentimento pelo professor. Jamais tiveram coragem de dizer nada. Tentaram insinuar, mas não tomaram qualquer atitude. A única coisa que tomaram foi um café, um pouco antes dele se mudar para Porto Alegre.